O presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira estão presentes para a cúpula do G7, grupo das 7 principais economias do mundo lá em Hiroshima, Japão. Reportagem do nosso correspondente Américo Martins. Lula chegou a Hiroshima como convidado do país anfitrião. O presidente tem na agenda reuniões ampliadas com chefes de governo da cúpula, além de encontros bilaterais. Já estão confirmadas 7 reuniões, inclusive com o presidente francês, Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. O Brasil tenta ainda se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Com todos os líderes, Lula deve discutir propostas para combater as mudanças climáticas. O presidente defende a necessidade das nações mais ricas ajudarem financeiramente na proteção da floresta amazônica. Questões relacionadas à segurança alimentar também devem ser levantadas. E, claro, a guerra na Ucrânia. As discussões sobre o conflito, no entanto, prometem ser cuidadosas. O G7 é o grupo que mais tem ajudado a Ucrânia e criticado a Rússia, aliada da China, maior parceiro comercial do Brasil. Em Pequim, no mês passado, Lula criticou o FMI, questionou o uso do dólar no comércio mundial e ainda disse que a Europa e os Estados Unidos incentivavam a guerra. As falas motivaram um convite da Ucrânia a Lula, que enviou o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, a Kiev, onde ele se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Fontes com quem conversei no Itamaraty consideram que a presença do presidente Lula na reunião de cúpula do G7 é o maior símbolo de que o Brasil voltou a atuar no mais alto nível da diplomacia mundial. Será a 7ª participação do petista na cúpula das economias mais avançadas do planeta, que vem no Brasil, um parceiro estratégico na América do Sul. Hussein, começando por você, o G7 está reunido lá, Hussein, e, em parte para celebrar um esquema que prejudicou Moscou fortemente. Os países do G7, um ano atrás, tinham combinado colocar uma tampa no preço do petróleo russo. Isso foi, na época, um grande ponto de interrogação se ia funcionar ou não. E nessa reunião agora, eles estão comemorando que funcionou. A arrecadação do governo russo, vinda de impostos do petróleo, é só 1/3 do que era há um ano. E, no fundo, cinicamente falando, Hussein, o Lula devia aplaudir isso, porque a Índia e a China estão comprando mais barato o petróleo da Rússia, o preço do petróleo baixou, isso permitiu a Petrobras diminuir o preço na bomba de gasolina aqui. No fundo, o Lula tinha que bater palmas para o G7. Eu acho que... Boa noite, William, boa noite, Raquel, Caio e Daniel. Eu acho que a preocupação principal do presidente Lula deveria se concentrar no interesse brasileiro. Essa é a minha avaliação. O convite que se faz ao Brasil, ele, na verdade, reflete a expressão de respeito ao Brasil, de expressão de prestígio ao governo Lula e de expressão de reconhecimento à liderança do próprio presidente brasileiro. É importante que ele não desperdice essas expressões, digamos, nesses 3 aspectos. Portanto, o presidente tem 3 caminhos. O primeiro caminho é falar daquilo que fortalece o Brasil, que o Brasil é uma potência climática, é uma potência energética, é uma potência agroverde. Ou ele pode falar de Ucrânia, né? E, nesse aspecto, o Brasil tem cometido diversos, digamos, deslizes desnecessários. Muito bem, ele pode seguir um terceiro caminho, falar dessas 2 coisas. Daí, tudo vai depender de como vai temperar essas 2 falas, da prudência, do equilíbrio e da descrição. Eu acho, fundamentalmente, o presidente não deve comemorar nada que não diz respeito ao interesse nacional brasileiro. Se quiser ponderar sobre o problema de outros países, deve ponderar com cuidado, com equilíbrio e com descrição. Portanto, Hussein, deixa eu só colocar o Daniel e os outros na roda. Tem um bocado de coisa já na mesa e a gente prossegue aí na trilha que você está sugerindo.
A primeira pergunta que você coloca para nós é a seguinte, o que ele vai dizer lá, Daniel? Posso responder com o que ele não quer que o G7 diga, né? A diplomacia brasileira trabalha com muito afinco nos bastidores para que não haja menções na declaração do G7, digamos, hostis, essa é a palavra que tem sido usada, à Rússia. De novo, o que o Hussein mencionava aqui agora há pouco sobre dedicar-se demasiadamente à questão da Ucrânia. O Brasil entende que não é o fórum adequado, assim como aquela cúpula das democracias organizada virtualmente por Joe Biden algumas semanas atrás, não era o fórum adequado para tratar de Rússia, e se vê ali numa situação difícil, porque convidado junto com Índia e Indonésia, que fazem parte daquele grupo que Celso Amorim imagina como sendo um clube da paz, para facilitar conversas com Rússia e Ucrânia, não quer ali fazer nenhum gesto que possa ser considerado como Moscou, como uma coisa que tire o Brasil desse papel de facilitador. Você me pediu a palavra? Posso, Caio? Não, tanto faz, Caio, William, o que você prefere. Não, William, Não. William, a gente está falando bastante o que o Lula vai dizer lá, o Hussein colocando isso brilhantemente, o Daniel também. Eu tenho uma curiosidade também nessa viagem toda, nessa cobertura, o que os outros vão dizer para ele? Eu tenho uma dúvida mesmo, se o G7 vai cobrá-lo, né, pelas posições recentes em relação principalmente à questão da Ucrânia, ou se o G7 e os outros países que estarão lá, convidados, né, irão tentar dissuadi-lo das posições recentes. Até queria ouvi-lo e ouvir o Hussein. Será que eles vão aproveitar a oportunidade do Lula para convencê-lo de que o caminho que a diplomacia brasileira vinha adotando e vem adotando em relação às posições sobre a guerra da Ucrânia devem ser revertidos ou repensados e, nesse contexto, oferecer algo para dissuadi-lo? Eu tenho essa dúvida mesmo. Hussein, até aqui, os países do G7 têm adotado a seguinte fórmula futebolística: bateu em público, leva em público. É verdade, William, e isso ficou provado, seja através do discurso da União Europeia até de declarações da Casa Branca. Então, se o governo brasileiro utilizar de discurso descompassado, a resposta será também à altura. Então, por isso que é necessário o cuidado. O Caio levanta um ponto muito interessante na argumentação dele. Eu acho que os encontros bilaterais, especialmente o aparente encontro que o presidente Lula pode ter com chefes de Estado e de governo europeus, na verdade, eu acho que muito mais na tentativa de demonstrar que a ideia brasileira de querer ser o protagonista de um processo de paz, a partir de uma ótica, digamos, ou de uma narrativa russa, não vai dar certo. Ou, a partir de uma apresentação, de uma equivalência, como foi mostrado até então, num discurso oscilante, também não vai dar certo. Lugar à mesa pode ter, depende da forma como o Brasil quer apresentar a sua linha de argumentação. Raquel, posso te propor uma... Eu vou para o intervalo e você volta e você tem mais tempo para falar. Claro. Tem que negociar aqui isso. Vamos lá, a gente vai para o intervalo e na volta é com a Raquel, até já. Voltando no intervalo, prosseguimos o nosso assunto, que é o que se pode esperar da participação do Brasil na reunião do G7. Raquel, a palavra é sua. William, é interessante a apuração do Daniel, ela não é exatamente surpreendente, mas a gente não deixa de chamar atenção, né? O Brasil vai para essa reunião do G7, que é sim um sinal da volta do protagonismo do país. Jair Bolsonaro jamais seria convidado para essa reunião, é um mérito do Lula, mas aí ele vai para lá imbuído com esse papel de mediador do lado russo, imbuído com o papel de que não se coloque em críticas à posição russa.
E aí me somo à preocupação do Hussein. Onde está o interesse nacional nessa questão? Não está colocado. É uma agenda que não é nossa, por mais que seja importante, seja preocupante, assim, e todo mundo, claro, está atento ao desenrolar da guerra, porque o Brasil vai aproveitar o fórum do G7 para defender o interesse da Rússia. Para mim, é um nó de raciocínio. Assumindo que ele o faça dessa maneira. Assumindo que ele o faça conforme a apuração que o Daniel trouxe. Para mim, é um nó de raciocínio lógico, porque está escrito: o presidente da República é eleito para defender um interesse nacional. Deixa eu ver, Daniel, o Hussein descreve, do ponto de vista dele de pesquisador internacional junto à Universidade de Harvard, o Hussein tem uma passagem também pelo governo na parte de assuntos estratégicos, ele descreve, da perspectiva dele, de especialista desse setor, o que ele considera que seriam melhores trilhos a serem seguidos do ponto de vista da diplomacia internacional brasileira. Na sua apuração, você sugere que há uma fixação, do ponto de vista dos diplomatas brasileiros, em obter do G7, eu estou dando ênfase nessa sigla, em obter do G7, onde está a Alemanha, que forneceu o maior pacote de ajuda militar da história dela, da Alemanha redemocratizada, evidentemente, para a Ucrânia, da Grã-Bretanha, que vai entregar jatos para a Ucrânia, dos Estados Unidos, que descobriram que podem dar mais 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, e que estão empenhados no campo de combate em derrotar a Rússia. Pela sua apuração, a nossa diplomacia continua fixada naquilo que o Hussein diz, pelo amor de Deus, não vão por aí. Mas é principalmente de não se ver ali tragada para um assunto que o Itamaraty considera que não é do Brasil. Estou dizendo que eu concordo com isso, William, mas só para colocar a posição ali do Itamaraty na história. Não, é sobre ela que eu queria que você falasse mesmo. Eu só acho curioso ali que, quer dizer, você tem 3 convidados ali nesse G7, só para lembrar que Jair Bolsonaro não foi convidado em nenhum ano, quer dizer, alguns países são convidados sempre para as cúpulas do G7, o Brasil não foi no governo Bolsonaro, então é um mérito do Lula voltar a uma cúpula do G7 e levar o Brasil de volta para esse clube de países ricos. Agora, Índia e Indonésia também estarão lá. Todo o esforço é para que Índia, Indonésia e Brasil não sejam incluídos ali numa declaração que possa queimar pontes com Moscou. A tese é essa, não de defender, segundo o Itamaraty, a posição russa, mas de inviabilizar pontes ao ser associado à posição do G7, que para o Itamaraty ali não tem diálogo com a Rússia, né? Nem a Rússia quer dialogar com o G7. Então, ficaria numa situação constrangedora. Não, a Rússia está dizendo que a guerra é movida contra ela pelo G7. Hussein? Não, mas aí existem 2 coisas diferentes na minha avaliação aqui, William. Eu acho que é o seguinte, o Brasil não é membro do G7, o Brasil é convidado. Quem pode emitir uma declaração é o G7. Se o G7 quiser colocar na declaração condenação ou não condenação, problema do G7. A Rússia não tem o direito de gostar ou não gostar da posição brasileira, independente de qualquer circunstância. Ela tem que não gostar do que o G7 vai fazer. Agora, o Brasil não pode ser signatário de uma carta cujo qual ele não é membro, a não ser que haja uma declaração geral, final, em que hajam signatários, membros natos do grupo e convidados. Aí são outros 500 a discutir, entende? Então eu acho que o Brasil tem que olhar para o seu interesse. É claro que o Brasil pode exercer um ponto de temperança. Agora, é importante observar que nós temos compromisso também com o direito internacional. Você foi contundente. O direito internacional significa tropas russas fora da Ucrânia. Caio. William, será que de alguma maneira o G7, esse grupo de países que são os convidados, né? Quem está lá? Índia, Indonésia, Coreia Brasil. do Sul, Indonésia e Brasil. O G7, de certo modo, não observa esses países como ponte? Será? E por isso que reforçaram esse convite? Na linha do que o Daniel falou. Porque se fosse uma questão de um extremo incômodo com todas as declarações, isso aconteceu e foi manifestado pela Casa Branca, pela União Europeia, principalmente depois da viagem à China, quando o convite para o G7 já estava feito, poderia ter essa possibilidade de um afastamento maior desse grupo.
Mas o presidente está indo lá. Eu estou colocando como uma dúvida, não estou colocando mas aí é um, com uma mas aí é um assertividade. posicionamento inteligente do G7. Você traz esses países e deixa eles numa situação delicada. Vamos recordar que Lula, quando esteve com Biden, assina ali uma declaração de condenação às sanções. Foi isso, William? Sim. Exato, porque aí você fica ele vai ficar numa saia justa, concorda? Porque quando o Daniel descrevia o esforço para que não se feche portas com a Rússia, eu estava quase pensando, então para que ele foi? Porque está diante dos países que estão batendo de frente com a Rússia e apoiando a Ucrânia. Então o G7, nesse movimento de trazer o Brasil e a Índia para esse encontro, a despeito de tudo que o Lula falou na China, obviamente o convite não ia ser desfeito, etc. Mas é uma iniciativa inteligente, porque vai deixar o Lula e o presidente indiano numa situação delicada. Hussein, você ia falar? Por favor, prossiga, Hussein. Mas veja a posição da Índia. A posição da Índia é muito interessante, porque a posição da Índia ela não é análoga à brasileira, porque a Índia não quer desempenhar o mesmo papel que o Brasil está querendo desempenhar. A Índia ela buscou um equilíbrio entre a relação com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos e com os países europeus. Eu não quero mediar nada. Eu tenho interesse a preservar com todo mundo. Ela focou no interesse nacional dela. E ela não condena a Rússia abertamente. Ela coopera com a Rússia, coopera com os demais, ela está olhando para o seu interesse, no curto, no médio e no longo prazo. Essa que é a diferença. É porque Narendra Modi não está buscando o Prêmio Nobel da Paz, né?